Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Audax. Esse é o podcast dos audaciosos e como audácia pouco é bobagem, eu, Rodrigo Inácio, hoje tenho a honra de estar aqui com o Matheus Ribeiro, que é autor, escritor, empresário e CEO da Plataforma Global. Então, se você ainda não conhece o Matheus, saiba que sim, aqui tem muito conteúdo, muita sabedoria para compartilhar com a gente. Matheus, obrigado pela presença. Uma honra ter você aqui com a gente. Tamo junto, a honra é minha. Pode ser Audax? Pode ser Audax. Pode ser Audax. Nada como estar aqui nesse dia com você e com essa audiência qualificadíssima para a gente poder falar de crescimento, prosperidade, governo, mentalidade, uma coisa que você faz muito bem, ativando centenas e milhares de pessoas, por que não dizer, todos os meses. E é muito bom estar aqui com você, Rodrigo. Vamos para cima. Vamos. Bora lá. Olha, o Matheus é um especialista em mentalidade. Não é mentor de qualquer coisa, tá? Alguém que está mergulhado na busca da mentalidade, no conhecimento da mentalidade, no desenvolvimento da mentalidade correta das pessoas há muitos anos. E o nosso tema hoje é especificamente mentalidade. Matheus, é curioso porque todo o conhecimento do mundo está acessível a toda e qualquer pessoa no planeta, desde que a gente tenha o Google à nossa disposição, por exemplo. Então, se todo o conhecimento do mundo está acessível para nós, os brasileiros, assim como para os alemães, assim como para os americanos, assim como para os japoneses, por que é que nós não temos os resultados que eles têm? Eu posso te falar uma coisa? Uma tese que eu defendo é que ninguém quer mudar de mentalidade. Eita, mas o que eu estou ouvindo aqui hoje então? Se ninguém quer mudar de mentalidade, o que eu estou fazendo aqui? Vou explicar e trazer dados aqui. Qual que é a grande questão? Por que as pessoas não querem mudar de mentalidade? Na verdade, elas querem mudar os resultados a partir de uma mentalidade diferente. Como as pessoas querem resultado, então elas querem mudar o que elas sentem, elas querem mudar a percepção, elas querem mudar as experiências. E como para mudar as percepções, experiências, comportamentos, sentimentos e resultados, tem que começar mudando a mentalidade. Porque, afinal de contas, você pode encher a sua cabeça de informação e ter a mesma mente, mesma mentalidade. Mente é diferente de mentalidade. Mente é esse software aqui, ok? Mas a mentalidade é como me comporto a partir disso, o que eu experimento na minha vida. Então é por isso que você vai perceber muitas pessoas altamente formadas, graduadas, pós-doutoradas, pessoas com muita informação. Estamos na era do conhecimento, como você mesmo falou. Estamos na era da multiplicação da sabedoria, do conhecimento, e muitas pessoas que ficam no mesmo lugar. Por quê? Tem a mente infotoxicada, como eu gosto de chamar, sofrem de obesidade cerebral, mas continuam no mesmo lugar. Então as pessoas querem mudar de mentalidade? Elas querem mudar as sensações. Agora é claro que o ponto de partida é mudar exatamente como pensam. Nem sempre o nível de conhecimento, nem sempre só o conhecimento é o suficiente, nem só a informação é o suficiente. Então é preciso o quê? Mudar ambientes, mudar o comportamento, as crenças principalmente. Por que muitas pessoas não saem do lugar, mesmo enchendo a cabeça de informação? Por causa das crenças. Se não confrontar isso, você vai ficar no mesmo lugar, a vida toda. Exato. Então, você percebeu que o Matheus está trazendo aqui para nós? Se eu puder fazer um resumo, você pode concordar ou discordar de mim, Matheus, por favor? É que nós estamos vivendo um momento da história em que as pessoas, nós todos, temos cada vez mais informação e cada vez menos sabedoria. Cada vez mais conhecimento e cada vez menos sabedoria. Cada vez mais nós queremos nos sentirmos melhores, só que pensando da forma errada. Talvez até por essa infotoxicação que o Matheus trouxe aqui. E é curioso porque a gente vive um momento... Vamos observar os fatos dessa semana, por exemplo, né? Vários fatos trágicos aconteceram essa semana. Entre eles, lá o assassinato do Charles Kirk. E aí, Matheus, eu tenho visto muita gente acusar pessoas que defendem família, que defendem a liberdade do contraditório, as pessoas poderem falar aquilo que elas pensam, mesmo que elas discordem do que pensamos, nos acusarem, ou acusarem, por exemplo, o Charles Kirk de ser alguém extremista. Quando foi que a gente chegou nesse ponto da humanidade em que defender a família ou defender o seu direito de discordar de mim virou extremo, virou extremismo? E o que é pior é que o extremista é o cara que foi morto, não é o que matou. Inclusive, eu como jornalista, fiquei durante muito tempo como apresentador, comentarista no rádio, eu faço aqui uma nota de repúdio, tá? Há dezenas de jornalistas aqui no Brasil, essa mídia nossa, podre, né, como ela é, infelizmente. Sim. Essa imprensa nossa que é balcão de bancada de doutrinação e de defesa de pessoas extremistas como essas que você está falando agora. E muitas dessas reportagens colocaram o extremista Charlie Kirk foi baleado numa universidade. Ele foi assassinado por um extremista, um pai de família, um marido, um homem defensor
da liberdade, como você tem esse direito, como eu tenho, como todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, concorde comigo ou não, tem essa liberdade. Só que, de fato, estamos vivendo um momento crítico da história da humanidade e essa polarização política, essa guerra ideológica, ela está corroendo a nossa sociedade. Você vai perceber que nós estamos numa era de muita tecnologia, de muito avanço, mas talvez seja a única geração na história cujos filhos não são mais inteligentes do que os pais, como nas gerações anteriores. E você vai perceber, o cara que estava ali ensinando, instruindo, estava ali ajudando, servindo pessoas, várias iniciativas que ele tinha, e foi brutalmente assassinado. E aí os comentários que vieram a partir disso, uma avalanche de comentários aqui, de reportagens, saiu na Folha de São Paulo reportagens a respeito disso, o jornalista fez uma nota falando de um outro assunto, mas fazendo uma ligação com isso. Nós tivemos notas, inclusive, aí, comentários, né, de um ministro do STF. Nós tivemos aqui jornalistas, artistas, cantores, gente de influência, gente formadora de opinião. Sim. Nessa enxurrada de comentários tão terríveis quanto o ato que aconteceu com o Charlie Kirk. E assim, nota de repúdio total, criminosa, criminosos esses comentários. Triste. É curioso que essas pessoas que você está citando são normalmente aqueles que querem acusar outras pessoas de terem discurso de ódio. São pessoas que geralmente querem se apresentar como representantes do amor, né? São aqueles que dizem que o amor venceu, destilando literalmente ódio, transformando a vítima em culpado pelo próprio assassinato. É o fim do mundo. É por isso, Rodrigo, que estamos em uma era de muito conhecimento, mas como você bem disse, de pouca sabedoria. A humanidade caminha a passos largos e acelerados para um caos como jamais se viu na história. O que acontece? O Paulo Freire dizia o seguinte, ele dizia que para você preservar certas vidas, você vai ter que tirar outras vidas. Mas que vidas seriam essas? Essas que discordam do seu ponto de vista, essas que discordam da sua maneira de ser. Engraçado que eles próprios defendem a liberdade de expressão, eles próprios defendem a democracia ou o Estado democrático de direito, que ninguém aguenta mais ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas, se você discordar, aí entra naquela máxima. Chame-os do que você faz e os acuse de quem você é. Os acuse daquilo que você faz e os chame daquilo que você é. E é exatamente o que acontece. Sim. Então, assim, você pode ter toda a liberdade, mas se você discordar de mim, a sua liberdade acaba. Porque agora eu vou te caçar, eu vou te perseguir. Então, agora eu vou te matar. Quer dizer, agora você não tem mais esse direito. E ao longo das eras passadas, houve muito debate político. Houve. Sempre. No Brasil, em qualquer nação do mundo, teve debates políticos, teve debates públicos de gente minimamente civilizada, onde você podia debater, seja você de esquerda, de direita, de centro, debater e sairmos daqui, cada um cuidar da sua própria vida e pronto. Estamos chegando num momento em que, se você é contrário a mim, principalmente se você for alguém conservador, sim, defensor da família, defensor das coisas relacionadas a Deus, por exemplo, né, eu vou te matar, eu vou te perseguir. Porque assim, você chegou num momento, você não pode ter seu ponto de vista. Teve uma jornalista, que ela comentou na semana passada, vários cortes dela saíram, ela dizia o seguinte, e que perdão pela palavra, mas ela disse assim, esse negócio de família está fodendo a gente. Esse negócio de família está fodendo a gente. Comentário dela. E aí esse corte viralizou, principalmente no TikTok. Eu fico observando, cara, como assim esse negócio de família? Ela veio do quê? Ela veio de onde? Matheus, é curioso que você está falando, né? Essa frase dela, no passado, quando eu era criança, por exemplo, se a gente quisesse ofender alguém, a gente falava, você é o filho da Pan. Uhum. Eu acho que ela vai ficar orgulhosa se alguém chamar assim, porque se é a família que está, entre aspas, né? Entre aspas, colocando a autoria da fala dela, sim, fudendo as pessoas, essa pessoa vai provavelmente se sentir muito orgulhosa e feliz de ser chamada de filha da Pan, né? E assim, especificamente no caso do Charles Kirk, que era alguém que ia para as universidades e que eu acompanhava boa parte do trabalho dele, ele ia para as universidades e abria um debate em que as pessoas trouxessem para ele o contraditório, aquilo em que elas pensavam diferente dele. Os microfones abertos para todo mundo dizer o que quisesse dizer para ele, ou perguntar o que quisessem perguntar para ele, ou contradizer ele no que ele estivesse falando ou não. E o que eu percebia, e eu acho que é uma leitura sobre isso, Matheus, é que as pessoas, quando são expostas à sua mediocridade, elas reagem com violência. Quando acabam os argumentos, começam os gritos. Porque ele tinha uma série de argumentos. Na falta de argumentos contrários o suficientes para vencer os argumentos de Charles Kirk,
começaram a chamá-lo de extremista. É extremista andar com a Bíblia, é extremista ir num culto no domingo na igreja, é extremismo uma macarronada em família no domingo, é extremismo, por exemplo, se abraçar com uma bandeira, levantar uma bandeira do seu país, mas não é extremismo dar um tiro em quem pensa diferente de você? O Paulo Souza fez um vídeo bem assim intrigante, ele é muito bom nisso, né? E ele fez um vídeo, ele debatendo, discutindo, fazendo o papel exatamente, né, digamos aí, do Kirk. E aí chega um sujeito assim, com um gorro na cabeça e começa a agredir a ponto de espancar esse sujeito, que fazia o papel do Kirk, no caso, joga ele no chão e começa a espancá-lo, bater e depois atirar nele. E com falas dizendo, você é extremista. E foi bem assim, porque é algo para ser bem irônico mesmo. Sim. Uma ironia. O cara que está matando, o cara que está agredindo, está com a bandeira levantada. Você é um extremista. Interessante que você não vê o extremismo do outro lado. Não é chamado de extremismo. É esquerda. Sim. Não, mas aqui não. Aqui é extrema. Que a palavra já é para denotar assim, algo bem pejorativo. É para desumanizar e destruir o outro lado, né? Exatamente. Quer dizer, então assim, essa questão, o caso dele é um caso que vai repercutir ainda durante muito tempo. Inclusive, você vê que o próprio pai entregou o assassino. É um xerife, me parece, né? Entregou o assassino. Já foi, inclusive, dito lá pela representantes da Casa Branca, não sei se pelo próprio presidente Donald Trump, sobre a pena capital. Parece que ele vai pedir para o Estado, onde esse sujeito é de origem, a pena capital, pena de morte. Então, quer dizer, eu não acredito que vá resolver, né? Mas é claro que tem que cumprir todo o rigor da lei quanto a esse sujeito que fez isso. Mas a maneira como as pessoas estão reagindo mostra a degradação da nossa sociedade, mostra o nível mais baixo, mais assim, sabe, mais podre da humanidade. Sim. A pandemia, você acompanhou isso tão de perto quanto eu, e nós vimos lá, e muita gente falava na época assim, agora nós vamos ter a oportunidade de ver o que a humanidade tem de melhor. Um reset da humanidade. Reset da humanidade para ver o que a humanidade tem de melhor. Vimos. De fato, vocês estão esperando ainda que saia alguma coisa de bom? E essas mesmas pessoas que naquele período da pandemia, né, se julgavam os representantes do amor e contra o ódio, são essas que, por exemplo, Mateus, coisas absurdas, tá? Talvez pior até do que esse assassino, quem puxou esse gatilho lá e quem vitimou o Charles Kirk, sejam as pessoas que estão amplificando discursos de ódio a pretexto de falarem de amor. Exemplo, o Parlamento Europeu foi pedido 1 minuto de silêncio, não sei se você viu aquilo. Parlamento Europeu reunido, alguém pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao Charles Kirk. E a parte, entre aspas, progressista, porque progressismo político, para mim, nada mais é do que o atraso da humanidade, nada mais é do que isso, eles começaram a protestar e fazer barulho. Num completo e total desrespeito, desumanizando aquela pessoa que foi vitimada, que é o Charles Kirk. E olha, esse é um processo que ele é meio que padrão. Né? Você citou aí o exemplo da tal encenação no caso do Charles Kirk. Nós vimos isso também no caso do Bolsonaro. Sim. Teve quem jogasse bola com a cabeça, entre aspas, do Bolsonaro. Teve quem encenasse agressão de morte contra o Luciano Hang no Brasil. Teve gente nos Estados Unidos agora comemorando, inclusive com dancinhas, né? o atentado contra o Charles Kirk. Então, eu concordo com você que a humanidade está caminhando a passos largos cada vez mais para uma destruição. E aí aquilo, né? Acho que você, né, pela sua história, inclusive seu conhecimento da Bíblia espiritual muito maior do que o meu, vai poder colaborar muito com essa nossa reflexão aqui. Mas do mesmo modo como um anjo de luz se deformou, né? Estou falando aqui de Lúcifer, se deformou, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, à medida que tomou decisão errada diante da árvore do fruto do bem e do mal, né, comeu do fruto que não deveria, o homem vem se desumanizando e se deformando cada vez mais ao longo da história, e nós estamos chegando nesse ponto agora. O que você me fala sobre isso? Tem uma imagem muito interessante, que eu li certa vez um livro do Hernandes Dias Lopes, em que ele faz a seguinte comparação. A humanidade é um sujeito, é um bitrem
descendo um bitrem carregado, descendo ladeira abaixo. Centenas de quilômetros numa rodovia, ladeira abaixo. Ela está carregada e o homem tem um cara com o pé no acelerador. É a humanidade. E Deus é o cara que está com o pé no freio. De todas as formas, buscando uma maneira de frear. Ele está freando. Só que em algum momento ele vai tirar o pé. Aí quando ele tirar o pé, já era. Mas o homem está com o pé no acelerador. Sim. Ele vai descer ladeira abaixo e vai acontecer uma tragédia. Vai bater e vai acabar com tudo. O que acontece? Essa degradação, nós já vimos isso em civilizações passadas, em povos antigos, já vimos isso. Só que o fato é que se acelera demais hoje por conta desse momento que a humanidade vive de tecnologia, o acesso rápido à informação e esse campo de doutrinação que acontece dentro das escolas e das faculdades. E aí fazendo aqui já uma colocação, porque muitos cristãos, infelizmente, durante muitas décadas, a igreja, aqui abrir um parênteses aqui porque eu quero falar. A igreja, durante muito tempo, ela secularizou tudo. Tudo é secular. Tudo é secular. Escola, faculdade, formação, empresa, televisão, negócio, tudo. Mas lembra que lá atrás as principais faculdades nasceram no ambiente cristão? Sim. Nós é que criamos isso. As principais faculdades. O ensino começou lá. É uma responsabilidade nossa. Só que aí nós começamos a secularizar e sectarizar. Tudo assim, esse sectarismo, essa separação. Sim. Isso aqui é santo, aquilo lá é profano. Então, essa coisa templista de trazer para dentro, as pessoas é que venham. Só que o nosso chamado é ir para fora. Fomos mandados a ir para fora. Não, mas aí nós começamos a trazer as pessoas. E como nós abandonamos esses lugares, alguém assumiu esse lugar. Mais do que abandonar, né? Nós saímos, profetizamos, né? A TV é do diabo. Nós declaramos. Então, ou seja, a praia do diabo. Usem como quiserem. Usem como quiserem. Tudo é de vocês. O diabo pode pegar tudo que ele quiser e usar, já que nós não queremos usar. E aí você imagina o estrago que não aconteceu. Década de 70, 80, 90, anos 2000. Agora é que parece que está acontecendo uma nova revolução, e eu tenho feito parte disso, você também, treinando empreendedores, empresários, educadores, artistas, pessoas das mais diversas áreas do conhecimento para assumir o seu verdadeiro lugar. Mas isso ficou esquecido. Eu falo que eu estive nesse ambiente durante muito tempo. Ficou esquecido. Tudo é secular. Tudo é secular, não use, isso é pecado, isso é perigoso. Bom, já que nós saímos desse lugar. Lá atrás, o Antônio Gramsci, você sabe muito bem, Sim. Ele dizia, essa coisa de foice na rua, isso não existe mais. Essa coisa agora é guerra cultural. Daí onde nasce, de onde vem esse termo do marxismo cultural, é exatamente esse campo de doutrinação. Aí imagina, se você está doutrinando homens e mulheres aí há 70 anos, eles também estão doutrinando. Eles aprenderam isso. E aí está a questão da mente. Aí está a questão da mentalidade. É muito difícil você mudar um comportamento de uma pessoa se você não mudar primeiro a crença dela. Tem jeito das pessoas mudarem de hábito, Sim. se não mudarem a crença. Mentalidade só muda com mudança de crença. Tem que combater a crença. Combater crença é uma coisa difícil. Ninguém muda a maneira como acredita nas coisas de uma hora para outra. Você vê, nós queremos debater. Eu te dou lugar, né? Como dizia o Voltaire. Eu posso discordar de você, mas eu vou te dar o direito até o último segundo de você poder falar o que você pensa. Tá tudo bem. Você pode pensar eu posso pensar totalmente diferente de você. Mas eu vou te dar o direito de falar o que você pensa. Pode falar. Mas não é assim do outro lado. Do outro lado não, se você começar... Você sabe muito bem que esse povo não argumenta, né? Esse povo grita. Esse povo faz barraco. Esse povo agride. Esse povo bate. Esse povo mata. Eles não querem debater. Mas eles nos classificam como os intolerantes. Nós somos intolerantes. Nós é que não entendemos. Nós é que não temos empatia. É nós é que perseguimos. E aí, para onde que vai? Fascistas. Aí, inclusive, traz essa rotulação de coisas que eles nem entendem do que estão falando. E é curioso, assim... Não é curioso, é triste de verdade, né? São pessoas ditas, entre aspas, que se auto-intitulam pessoas boas. Muitas vezes a gente vê, né, bons fatos, bons feitos dessas pessoas. Mas são pessoas que você provavelmente está nos assistindo agora, não tem identificado. Mas se você for na rede social ver os comentários que elas estão fazendo, pessoas que estão indo nas suas casas, pessoas que se sentam aos seus lados nas empresas onde vocês trabalham, pessoas que vocês contratam, pessoas que são seus parceiros ou parceiras de negócios na vida e amizade, e que pensam absolutamente diferente do que você pensa, se você defende a família, se você é cristão, e que está lá defendendo, por exemplo, o assassinato de Charles Kirk. Quanto tempo vai levar para essas pessoas classificarem você também como extremista e defender a mesma coisa sobre você?
E isso já foi comprovado em diversos períodos da história. Esses mesmos que estão agora defendendo isso, defendendo esse crime como aconteceu, eles próprios também vão ser caçados por outros que virão depois deles. Porque eles se autodestroem também. Já foi comprovado pela história. Eles também vão se autodestruir. Então, no passado, vários desses grupos se uniram. Você pode observar que nem entre eles existe essa unanimidade. Basta você observar alguns gêneros, por exemplo, eu não tenho nada contra pessoas. Sim. Pode fazer o que você quiser da sua vida e do seu corpo. Faça o que você quiser. Dos seus negócios, da sua família, da sua empresa. Faça o que você quiser. Da sua profissão, da sua carreira, do seu próprio corpo. A questão é a seguinte. Daqui a pouco, eles próprios vão começar a se degladiar entre eles. Porque nem entre eles há essa unanimidade. Por quê? Quando você observa alguns comportamentos de algum desses grupos, aí você os chama para o debate e pergunta, o que você acha? Você já notou também, quando se trata de mulher, se é uma mulher, uma mãe, é de família, essa mulher, por exemplo, a Débora do batom lá aqui, né? Sim. Me fala, quantas mulheres que vieram em defesa dela? Quantas mulheres da esquerda vieram em defesa da Débora? Absolutamente nenhuma. Não apareceu uma. Muito pelo contrário. Se uma mulher, seja em que nível for, pobre ou rica, branca ou preta, não importa, mas vier a ser estuprada, vier a ser violentada, vier a ser perseguida, pergunta se, não é mexeu com todas? Pergunta se alguém de lá vai vir aqui defender. Então, eles próprios se implodem, se autodestroem, por não conseguirem sustentar os próprios argumentos que eles levantam bandeira para buscar, muitas vezes, fazer um contraponto ao conservadorismo. Matheus, e olha só o absurdo. O movimento feminista, né, durante muito tempo, entre aspas, se orgulhou de defender a mulher versus o homem que a subjugava, subjugava as mulheres, certo? E eles chegaram ao ponto, chegaram ao ponto agora de defender o feminismo, entre aspas, contra a opressão do homem versus a mulher, defendendo que o homem seja mulher. Que tenha, defendendo mais até o direito de um homem ser mulher e ser chamado de mulher do que uma própria mulher. Vê se pode. Elas vão, inclusive, defender esse homem, que pode ser mulher, e não vai defender uma mulher, de repente, que está sendo agredida e atacada por um homem. Mas cadê o tal do feminismo nessa hora? Funciona para quem, na verdade? Funciona para quem? Quem é que tem voz? Nós estamos em defesa de quem aqui? Você tá vendo que não tem nexo nenhum, não tem concordância nenhuma. Isso quando chega, por exemplo, aos tribunais, a gente está vendo hoje, né? Nenhum agressor de mulheres, nenhum traficante, ninguém que tenha tirado a vida de outro alguém fica 17 anos em regime fechado. A Débora do batom, por ter escrito com um batom, que bastava passar uma água, como foi o caso, para retirar aquela escrita. Escrita, inclusive, de uma frase que é de um ministro, supremo ministro, pegou 17 anos de cadeia. E agora não querem defender a anistia. Aliás, não querem que passe uma anistia, por exemplo, para a Débora. Quem é contra a anistia foi anistiado no passado. A gente vai chegar num termo bíblico sobre isso, eu vou pedir para você trazer para nós. Mas, por exemplo, Dilma roubava bancos. O ex-marido dela soltava roubava cargas. Gabeira sequestrou o embaixador americano, junto com Franklin Martins. Todas essas pessoas hoje foram anistiadas. Todas elas se envolveram em crimes hediondos, inclusive no passado, inclusive morte de militares e de policiais. O José Genuíno, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, né? Foram anistiados e hoje gritam sem anistia para Débora do batom. A Débora do batom. Mateus, tem uma passagem bíblica que fala um pouco sobre isso, né? Então, o que acontece? Há um perdão, inclusive lá nós tínhamos em Israel as cidades refúgio, que era exatamente para aquelas pessoas que haviam cometido certos crimes, certos pecados, mas Deus ele estabeleceu que essas eram 7 cidades refúgio. Ele estabeleceu que essa pessoa que houvesse cometido essa falha, esse crime, esse pecado, ela pudesse ser resguardada e protegida desse lugar. Você vê que o próprio Deus, um espaço para anistia. Exatamente. Você vai ver em várias passagens bíblicas, quando Deus fala a respeito do perdão, tem um certo servo que ele devia para o seu senhor, o seu senhor perdoa a sua dívida, mas exatamente esse contexto aí. Esse servo foi perdoado de uma dívida, vamos supor que ele devesse 10 mil. Uma grande dívida. E ele foi perdoado de uma dívida de 10 mil. Só que daqui a pouco um conservo dele devia para ele devia 1 milhão, melhor dizendo, ele devia 1 milhão, foi perdoado de uma dívida de 1 milhão.
Só que um conservo dele devia para ele 1.000. Ele não perdoou os 1.000 desse seu conservo. Sabendo disso, o seu senhor fez o quê? Então tá bom, eu vou executar a sua dívida. Eu te perdoei 1 milhão. Você não podia perdoar 1.000 do seu conservo. Então tá bom. E ele foi denunciado. É interessante que essas pessoas foram perdoadas de coisas infinitamente piores, e que é o que acontece no Brasil demais. Sim. O cara que é pego com dólar na cueca, é o cara que é pego. Nós temos rombos e pessoas, comprovadamente, com provas mesmo, de pessoas envolvidas nisso. O caso do Mensalão e outros vários casos que aconteceram, que a própria Lava Jato trouxe à tona no país, bilhões assaltados nos nossos cofres públicos, e essas pessoas estão por aí soltas. Um certo governador do estado brasileiro aí, né, que pegou não sei quantos anos, na verdade deu séculos, né, de prisão, está solto. E me fala uma coisa, que tipo de julgamento é esse que nós fazemos? Tem uma coisa que é bem interessante, que é assim, quando Deus quer disciplinar um povo, ele vai permitir um péssimo governante. Então, assim, infelizmente o Brasil está hoje pagando, está colhendo frutos de decisões ao longo da história por conta dessas questões. Então, esse caso aí, por exemplo, esses caras foram perdoados ou foram anistiados de situações terríveis. E agora essa mulher, porque escreveu lá numa estátua, que você limpa com um pano molhado, ser, né, levada a um julgamento como esse. Quer dizer, nós perdemos totalmente a mão. Então, o Brasil hoje vive uma insegurança jurídica muito grande, são tempos nebulosos, difíceis, muito difíceis. E a tendência, infelizmente, é piorar muito. Inclusive, eu estava vendo algumas coisas em relação ao Nicolas Ferreira, por exemplo. Inclusive, ele foi ameaçado. Sim. Foi ameaçado. O cara me parece que, inclusive, está preso. Né? Porque foram inúmeros que ameaçaram. Inúmeros. E aí você sabe que existe aquele efeito contágio. Quando acontece algo assim como aconteceu nos Estados Unidos, eu, no lugar do Nicolas, eu ficaria esperto. Eu ficaria esperto. Porque a tendência é esse tipo de coisa ser replicada aqui. Sim. Porque se tem doido lá, tem doido aqui também. Sim. É ser replicado aqui. Na verdade, a nossa esquerda só replica o pensamento da esquerda americana, né? Em tudo. As frases são as mesmas, os mesmos ismos, fascismo, e assim, né, Rodrigo, nós estamos falando, e você conhece bem como que funciona nos Estados Unidos, na Europa também, nós estamos falando de países, de culturas tidas por evoluídas, Sim. tidas por muito intelectuais, a França, por exemplo, que nasceu sob a bandeira da liberdade, da fraternidade e da igualdade. E cadê essas coisas? Você vê que tudo que há de ruim desses critérios de avaliação vem de lá. Vem dos Estados Unidos, vem da França, vem dessas culturas, desses países, dessas nações tidas por muito intelectuais, desenvolvidas. Sim. E o nosso povo acaba bebendo, infelizmente, dessa fonte podre, suja, para ter o mesmo tipo de prática aqui. O ministro, nessa semana do STF também, fez um comentário. Em vez de o cara comentar se solidarizando, dizendo que lamenta porque é um representante de um país como o Brasil, é um cara que se diz da democracia, em vez de fazer um comentário meio que dizendo, olha, inclusive ele como cristão, mas não, a ideologia fala mais alto. Em vez de o cara se compadecer, dizendo, olha, sinto muito, deveríamos nunca ter situações como essa. Não, mas ele faz um comentário contra o presidente dizendo, olha, tá vendo aí ó, que não adiantou? Não adiantou essa anistia. Olha o que resolveu o problema do país. O cara vai para outro assunto, que pegou muito mal, inclusive. A minha interpretação foi que aquilo soou como uma ameaça, do tipo, se fizer anistia aqui, alguém vai morrer também aqui. E aí, me permita discordar de você num ponto, né? Porque, para mim, esse ministro, ele não é cristão. Por que eu digo que não é cristão? Alguém que é comunista, e se você é comunista e está frequentando a missa, o culto, sei lá o que é, se revela, vai. A luz não habita junto com as sombras. Não te faz, Não né? existe cristão comunista. Se não diz existe. Cristão, né? Tem quem se diga. Agora, entre se dizer cristão e ser cristão, de fato, vai uma longa distância. Ou ele não entende um lado ou não entende o outro. Não entende não dos dois lados, né? E você falou, olha, nós estamos bebendo, no Brasil tem muita gente bebendo essa podridão que está vindo de outros lugares do mundo aí, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos. Nós começamos aqui falando que o tema é mentalidade. A construção dessa mentalidade esquerdista, ela tem se dado a passos acelerados nas universidades, por exemplo, nos meios culturais, na mídia, nos jornais, enfim. Essa construção toda demoníaca que começa lá com os ensinos de Gramsci, também de Soalinsky, que está combinando com esse ponto agora, chegou a tal ponto, né, que a gente tem... Eu, por exemplo, não quero que meus filhos vão para uma universidade federal. Não quero. E, aliás, se for uma universidade particular, eu ainda vou avaliar muito bem qual delas será. Porque entre
conseguir uma profissão que sequer vai existir daqui a um tempo, porque o mundo está mudando muito, com novas tecnologias como, por exemplo, a inteligência artificial, e a destruição da mentalidade do meu filho, eu prefiro que ele não tenha a mentalidade destruída. Né? Perfeito. A identidade dele destruída como está lá. Né? A gente mesmo educa nossos filhos, né? Exato. Uma visão empreendedora, educamos eles com uma visão de família, educamos eles com os princípios da vida, os levamos a prosperar e progredir e, claro, tocar a vida deles e prosperarem aqui na história da vida deles aqui. Mas o fato é que hoje não dá mesmo para você simplesmente acreditar que isso vai mudar e a tendência é isso se acirrar cada vez mais. Eu penso que vai piorar muito, porque não vejo assim, nem a médio, nem a curto prazo, nem a longo prazo mesmo, qualquer tipo de mudança nesse sentido. Você falou uma coisa muito importante, e dentro da imprensa hoje no Brasil, nós temos uma imprensa que é outro poder da República, né? Infelizmente se tornou outro poder da República, Sim. Que é porta-voz daqueles que deveriam legislar ou da porta-voz daqueles que deveriam fiscalizar, controlar as leis, mas que hoje nós temos um outro poder acima dos 3 poderes. Então o que acontece? Essa mídia nossa ela é muito... E nós vimos isso aqui por muitos comentários que apareceram ao longo dessa semana, e nós vemos aqui essa doutrinação se solidificando cada vez mais, se enraizando no comportamento das nossas famílias. Então, uma frase do presidente americano Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: a força de uma nação está nos lares do seu povo. Agora, destrua os lares de um povo, você não vai ter um povo mais. Exatamente. Destrua os lares de uma nação e você não tem mais uma nação, você não tem mais um povo. Exatamente. Nações são formadas das suas famílias. Destrua as suas famílias, você não tem mais nações. Você não tem mais. Vejo a nossa geração caminhando a passos largos mesmo, uma desconstrução total. Isso é uma questão de mentalidade, Rodrigo. O que acontece? Lição para a humanidade. Desaprender é mais complicado e mais desafiador do que aprender. Nós precisamos passar por um processo de desaprendizado, Sim. Desintoxicação, para depois aprender o que é certo. Porque não tem como você bem disse, não tem como luz habitar com trevas. E aí eu vou para a Bíblia. O que Jesus disse? Não tem como você colocar um vinho novo em um odre velho. Não tem jeito. Então não tem como você tirar um povo, como o povo saiu do Egito, por exemplo, quando eles chegam no deserto, eles passaram para tirar, desintoxicar daquela mentalidade escrava. O que acontece com o nosso povo? Uma mentalidade escrava, uma mentalidade ainda enraizada desses costumes e valores, desses princípios. Então tem que desaprender primeiro. E aí o processo é doloroso, é árduo, para desaprender, para tirar de lá, para desintoxicar. Então uma coisa muito, muito engraçada, que alguém certa vez falou o seguinte: se você não foi revolucionário e não quis sair com foice na rua fazendo revolução, com a bandeira vermelha até os seus 18 anos, você não tinha coração. Mas se você continuou depois, você não tem cérebro. Você não tem cérebro. Sabe que eu não vou... Celso Furtado. Celso Furtado, economista brasileiro, uma grande autoridade da economia e do liberalismo brasileiro, certa vez foi entrevistado e eu tive o prazer de assistir essa entrevista gravada tempos depois. E ele deu uma resposta que vai muito em linha com isso daí, tá, Matheus? O repórter perguntou para ele: você, na sua juventude, flertou com o socialismo, com o comunismo. Já viu essa resposta dele? Quem nunca, né? Infelizmente. Se você não viu a resposta do Celso Furtado, saiba que o que ele disse foi o seguinte: olha, o comunismo ou o socialismo é como uma gonorreia que você trata e depois você não quer mais. Exatamente. Desculpa o termo, mas aqui é uma frase que diz muito bem o que é isso. Nós estamos vivendo um tempo assim de uma doença que tem se alastrado. Eu classifico como doença, mas eu preciso tomar um cuidado para falar sobre isso, porque eu não quero parecer nem ser como aqueles que desumanizam o contraditório, que são os progressistas em relação aos conservadores. Por que eu preciso ter esse cuidado? Vamos pegar o caso do Nepal, que aconteceu essa semana? Né? Bora. Uma revolução da geração Z. Sim. Uma revolução que o mundo inteiro fez uma leitura de que era porque o país vive uma situação de extrema miséria, extrema pobreza, enquanto o governo, o poder, as autoridades do país esbanjavam, ostentavam, né, grandes riquezas, grande luxo no ambiente virtual, na internet, na mídia e etc. A geração Z estava preocupada com a pobreza, com a miséria? Provavelmente sim. Mas tinham tomado alguma atitude antes do bloqueio das redes sociais? Não. O fato é que com o bloqueio das redes sociais nós vimos toda uma convulsão social que culminou com a deposição do governo,
com a queima dos espaços das casas daquelas pessoas e com atos extremamente atrozes contra aquelas pessoas. Inclusive a esbanja deles, né, foi queimada viva. Não sei se você viu aquilo. A mulher do primeiro-ministro foi queimada viva. Vi ontem essa... Por que tanto ardor, tanto furor com ela, mais até do que com os outros? Muito provavelmente porque ela era a esbanja do Nepal. Mas onde que eu quero chegar? Durante muito tempo, eu acreditei que uma frase era de Maquiavel, depois eu pesquisei e não encontrei. Eu li Maquiavel, li O Príncipe, um dos primeiros livros que eu li completo foi O Príncipe, de Maquiavel. Essa frase diz que Deus prefere o governo, por pior que ele seja, do que se rebele a ralé, por mais razão que tenha. Durante muito tempo eu não entendi muito bem essa frase. Por que alguém classificou assim que Deus prefere o governo, por pior que seja, do que se rebele a ralé, por mais razão que seja, que tenha? Basta ver as atitudes das pessoas lá no Nepal. Aquela ralé, aquele povo tinha razão? Tinha. Mas o que eles fizeram? Tem justificativa? Então, é exatamente aquele fato que o ser humano ele vai àquele estágio mais animalesco da sua existência. Inclusive a própria palavra diz que onde não há liderança, o povo se perde. Seja essa liderança boa ou má. Não tendo liderança, o povo se perde. Inclusive, o tempo de maior caos na história de Israel foi quando havia rei. O livro de Juízes traz isso para nós bem claramente. Sim. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E quando o ser humano sai a fazer o que bem entende, imagine você. 8 bilhões de pessoas no mundo fazendo o que bem entendem. E aqui uma coisa interessante que você falou, dando aqui lugar ao contraditório. O que acontece? Essa geração Z é uma geração hoje que não é da ostentação. As gerações passadas ostentavam casa, luxo, carro, lifestyle, a viagem. Isso é mais da nossa geração. Mas essa geração nova não é mais isso. Tanto que é uma geração totalmente virtual. Sim. Uma geração totalmente... E aí, quando se tira isso deles, o que mais que sobra? Não sobra nada. Sobra nada. Saiu uma reportagem essa semana falando que hoje essa geração é uma geração que não bebe, não fuma, é uma geração mais conectada a hábitos saudáveis, mas é uma geração que não tem essa ostentação. Mas é uma geração muito mais doente, emocional e mentalmente falando. Sim. Aquela geração anterior, aquelas gerações que vieram antes, geração Y, por exemplo, a própria geração X, é uma geração de gente que saía, ia pra noitada, vivia às vezes nas orgias, uma geração que bebia e fumava. Mas tinha conexão humana, né? Estava mais presente. Nada a favor desses atos, mas era uma geração que pelo menos interagia mais uns com os outros, era uma geração mais presente na vida, né? Uma geração que observava mais o seu tempo, a sua conexão consigo e com as pessoas. A geração atual não é mais assim. Essa geração Z, a geração alfa, então nem se fala. Então tira dessa geração essa interação com o virtual, com a máquina, e você tem pessoas totalmente vazias. O que eu vejo, tá, Matheus? É uma geração que, infelizmente, tem muita conectividade e muito baixa conexão. Pouquíssima conexão. É uma geração que encaminha muito, mas que compartilha pouco. É uma geração que, cada vez mais, por ter menos conexão e por viver muito tempo conectada, acaba sendo a geração mais egoísta, mais centrada em si mesmo. Perfeito. Exatamente. Logo, muito menos propensa ao contraditório. Logo, muito menos suscetível a um não, ouvir um não. Exatamente. Um não para uma pessoa que vive um contexto como esse era extremamente agressivo. E uma pessoa diante de uma agressão, ela vai agir como qualquer animal bicho agredido. Ele vai revidar, né? Exatamente. Só que vai revidar com um furor muito grande. Isso talvez explique o que a gente viu, por exemplo, no Nepal, que essa geração do Z derrubando ali. E aí, para a gente não ficar aqui literalmente fazendo o que os progressistas fazem de desumanizar os conservadores, eu quero que você que está nos assistindo agora, que viu as cenas do Nepal, faça a seguinte reflexão. Quem de vocês não se sentiu tentado a comemorar as agressões que aquelas pessoas comunistas estavam sofrendo nas mãos daqueles jovens? Quem não? Esse é um apelo para o seu lado humano. Exatamente. Que está muito acima da sua ideologia. Exatamente. E está o grande problema. As pessoas têm confundido. Elas têm apegado-se à sua ideologia e esquecido da sua humanidade. Esquecido que nós somos da mesma raça. Somos da raça humana, certo? Sim. Não somos animais. Então você pode discordar de mim o quanto você quiser.
Agora, quando acabam os argumentos, começa o grito, começa a perseguição, começa a briga, começa a divisão. Aliás, você falou agora há pouco uma coisa sobre o diabo. Diabolos significa exatamente aquele que divide. Aquele que divide, aquele que separa. Porque nós, divididos, vamos nos autodestruir. Sim. Qual que é o reino dividido que prevalece? Qual que é a raça que dividida prevalece? Toda divisão vai causar destruição. Nós vamos nos autodestruir. Então, qual que é o alvo desse inimigo feroz que nós temos? Nos dividir para nos destruirmos. Tanto que eu falei agora há pouco aqui. Daqui a pouco, eles próprios que estão hoje combatendo essas ideias contrárias às deles, vão também se autodestruir. Porque os grupos vão se formando, e dentro dos próprios grupos, outros grupos, e esses grupos vão se dividindo. Vamos trazer aqui um cenário talvez da maior divisão desde o século XX, que foi inicialmente a divisão de duas visões de mundo contraditórias e antagônicas. Comunismo versus capitalismo. Uhum. Isso gerou, por exemplo, a Guerra Fria, que por mais que tenha o nome Guerra Fria, foi uma guerra bem quente. Só não entre os principais atores, né? Estados Unidos e União Soviética. O Brasil, por exemplo, foi um território muito, muito quente da Guerra Fria, que foram os anos de chumbo aqui no Brasil. Em todas as partes do mundo, as pessoas guerreavam, pegavam em armas, à medida que americanos e soviéticos moviam suas peças nesse tabuleiro. Hoje, eu vejo que nós estamos vivendo, de novo, um clima muito quente, de uma nova Guerra Fria, só que ela agora já não é mais em dois polos estados, já não é mais americanos e soviéticos. Ela é uma Guerra Fria cognitiva. Ela está na mente das pessoas. Ela está implantada no mundo ocidental. Porque os chineses, por exemplo, e os russos estão literalmente, desculpa gente, nem aí com isso. Estão cuidando dos interesses próprios deles, das vidas deles. A China em se preparar para uma terceira guerra mundial, e em assumir a hegemonia no mundo que hoje é dos americanos. A Rússia com os interesses dela na Ucrânia e de voltar a ser o grande império soviético, etc. Sim. E o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos e as suas zonas de influência, como por exemplo a América Latina, Brasil incluído, é que estão com as pessoas cognitivamente nessa guerra, nesse embate cada vez mais quente. Há um retardo, né, mental aqui, há um atraso em termos de desenvolvimento, em termos de ampliação, de expansão. A cultura europeia, norte-americana, a nossa aqui brasileira, tem se degradado demais, retrocedido demais. Enquanto você vê, por outro lado, eu estava agora recentemente, mas nesse mundo árabe, né, tanto que nós fomos em Israel em junho, passamos pela Jordânia, tivemos o Egito, tivemos ali nesse ambiente, exatamente no período ali estava mais acesa a guerra. Da guerra, né? Israel, Irã, Hamas ali. Depois eu fiz agora recentemente uma viagem para a Etiópia, estive no Catar, estive também na Tanzânia e na Nigéria. Então eu tive muito contato com esse ambiente árabe, com esse ambiente africano, asiático, de certa maneira. O que acontece? Você percebe um tipo de ambiente de pleno crescimento industrial, tecnológico, cultural. Estava no Catar, uma coisa absurda. Gente do céu. Na Etiópia também, você pensa, puxa, mas é o tipo de país que você pensa assim, na África, mas veja, geograficamente, a Etiópia, por exemplo, está na África. O Egito está na África, mas culturalmente não. Estão na Ásia. Estão no ambiente árabe, que hoje são os caras mais produtores de petróleo do mundo, os mais ricos do planeta. Então, você vê uma evolução. Estava no Egito, por exemplo, e tivemos o Novo Cairo. Gente, o Novo Cairo é um Catar na vida. É Emirados Árabes. Não tem nada a ver com a África. Nada. Só está no continente africano geograficamente. Então, você vai pegar aí, muitas dessas nações têm crescido, evoluído demais. Naquela região ali, por exemplo, onde está, né, bem aquela parte do Oriente Médio ali, esses países têm ascendido de uma forma absurda. A própria Arábia Saudita. Cara, que nível de crescimento. Porque não tem estado tão ligados a essas coisas, essa guerra, esse ambiente ideológico, como está sendo vivido aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, não está desse jeito. Então, eles estão evoluindo muito, como você bem falou, sobre a China. Crescimento aceleradíssimo, estão tomando conta do mundo. E a gente pode voltar outra vez na mentalidade como causa raiz. Mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, principalmente, todos os países que vivem sobre suas zonas de influência estão implodindo. É de dentro para fora. É uma guerra barulhenta, por mais que a gente classifique como silenciosa, que acontece dentro. Esse embate interno que não acontece, por exemplo, nessas nações que você exemplificou aqui, e que está levando a uma derrocada desse mundo ocidental, que foi a locomotiva da civilização do planeta durante muitos séculos.
Se a gente pega, por exemplo, voltando lá na Ásia um pouco, o Japão que já foi a segunda maior economia do mundo, hoje já não tá mais nos momentos áureos do seu país, porque as pessoas pararam de ter filhos. Há uma questão ali demográfica, né? O Japão precisa de mais gente, por exemplo, para lá hoje, e as pessoas não estão tendo filhos, mas estão se relacionando com chats, com robôs, Sim. com inteligência artificial, literalmente se relacionando, relacionamentos afetivos. Que degradação. Que degradação. Que vazio, meu Deus. Que vazio. No caso do mundo ocidental, essa guerra, como a gente está falando. E quanto mais as pessoas começam a voltar-se por essa necessidade, de novo, de uma conexão com Deus, mais elas se aproximam do conservadorismo. E isso irrita muito o outro lado, que reage com muita violência, como a gente trouxe aqui os exemplos, né? Violência, por exemplo, daquele historiador, né? Alguma coisa Bueno, conhecido como Peninha, que, aliás, é alguém digno literalmente de pena, né? Que veio comemorar o que aconteceu com Charles Kirk e dizer que as filhas dele ficaram melhor. Vê se pode um negócio desse. Esse tipo de degradação está destruindo o mundo ocidental, enquanto isso o mundo oriental está... Teve um outro artista também, que já tem há bastante tempo, esqueci o nome dele agora, Zeca, não sei. José de Abreu? Zé de Abreu. Não pode se chamar uma pessoa, um indivíduo desse, de artista, seja lá de ator, seja lá o que for que ele é chamado. Mais um, que está aí também já há bastante tempo fazendo comemorações e fazendo ali publicações ali no X e tal. Cuspiu em um casal no restaurante anos atrás. Coisa absurda, né? Eu achei interessante. Essa semana também, nessa questão do julgamento que teve do Bolsonaro, você tem uma ideia, até os próprios jornalistas, apresentadores lá do G1, até eles ficaram assim meio constrangidos com a maneira como os ministros que julgaram a favor da condenação do ex-presidente, o deboche deles. Até eles, como jornalistas, ficaram assim meio sem graça com o deboche que foi feito. Mas daí, todo mundo em prol de defesa do STF. Só que nós tivemos um ministro lá que não votou pela condenação. Sim. E com provas ali e tudo mais, com argumentação. Cara muito experiente. Só que daí nós vimos uma série de deputados e políticos, de um modo geral, xingando. A imprensa também. A imprensa. São xingamentos. Me fala, se fosse a mesma atitude com outro, com o presidente, por exemplo, ou com o relator, seria tratado do mesmo jeito? Falas semelhantes às que foram feitas usando o nome Fux, quando feitas ao nome Moraes, foram classificadas como atentado violento ao Estado de Direito. Então, exatamente. Então, o que vale para um, peraí, não é para todos, então. Matheus, eu vou dizer um negócio aqui agora que... Olha, eu de verdade, comenta aqui. Você acredita na justiça? Eu acredito. Agora, você acredita no judiciário? Eu, por exemplo? Então. Não acredito. Eu não acredito no judiciário. Vamos dar um exemplo prático? Salvo engano, foram presas mais de 1.500 pessoas naquele 8 de janeiro. Um pouco mais de 1.500 pessoas. E essas pessoas foram julgadas e condenadas a, por exemplo, 17 anos de cadeia em regime fechado por atentado violento e armado contra o Estado de Direito. Uma coisa assim. Atentado armado. Sabe por que que entrou essa classificação de atentado armado? Porque um dos que foram presos tinha porte de arma, mas nem armado estava. Eu sou alguém que sou atleta de tiro. Tenho alguns equipamentos na minha casa. Quer dizer, então, que se eu estiver num momento, em um lugar que tem um grupo de pessoas, que alguém faça alguma coisa errada, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pelo fato de eu estar lá, todo mundo vai ser preso e condenado como se eu ou qualquer outro estivesse armado. Quer dizer que um documento de alguém que é habilitado a ter arma, mas ninguém daqueles 1.500 estava armado. Ninguém, exceto com bandeira, com Bíblia e etc. E todos foram condenados como se armados estivessem. E é isso que mais causa em nós indignação, né? Porque são dois pesos e duas medidas. Sim. São sempre assim, igual você falou aí, todo mundo é julgado porque um tinha um porte, mas nem armado estava. Então todos são julgados do mesmo jeito. Mas lá atrás nós não tivemos também depredação de órgão público, inclusive lá mesmo, por manifestações do MST? Nós não tivemos isso há uns anos atrás? Cadê essas pessoas? Cadê o julgamento dessas pessoas? Na prática, é a minha leitura, é a minha opinião, tá?
antes que alguém fale, e você comenta com a sua opinião aqui. A minha opinião é que, infelizmente, esses 1.500 são 1.500 pequenininhos, 1.500 pessoas, a maior parte delas inocentes, inclusive contra qualquer acusação de vandalismo, estão sendo usadas como peões num xadrez, como peões para que um grupo que tem poder no Brasil implante o medo em todo o restante do grupo que está no Brasil, em todo o contraditório, em toda a opinião contrária e diversa do país. E o judiciário, infelizmente, virou ator político, virou agente político. Quando o judiciário é agente político, a última coisa que eu posso confiar é que será feita justiça, porque a justiça sim é cega, mas o judiciário está escolhendo o lado para qual ele quer olhar. Exatamente. Lá no jogo, vamos pegar aqui o exemplo do futebol. Parece pequeno exemplo, mas vai dar para entender bastante. Escuta, lá no futebol, quanto mais o juiz aparece, menos brilho tem o espetáculo. Exatamente. Menos os jogadores aparecem. O que está acontecendo? Nesse jogo todo, o juiz tem aparecido demais. E quando o juiz aparece demais, e aí vale até o trocadilho, porque né, o juiz tem aparecido demais. O ministro tem aparecido demais. Tem estragado tudo. Tem estragado tudo. Sim. Eu defendo que, seja quem for, seja o Bolsonaro, seja qualquer outro, não é porque eu votei lá no passado, sou também de direita e sou conservador e defendo as mesmas ideias, que eu não estaria do lado da justiça, nesse caso houvesse realmente provas reais de tentativa de tomada do poder, de abolição, qualquer coisa do tipo. Eu seria o primeiro a vir aqui e falar assim, concordo plenamente com a justiça. Doa a quem doer, para um lado ou para outro, não importa. Só que não é esse o caso. A gente percebe uma tendência, um desequilíbrio total. Temos um julgamento totalmente injusto, temos provas vivas de alguém que está hoje, inclusive, nos gerindo como nação, que lá atrás foi absolvido, exatamente para entrar nesse jogo agora. Então é um teatro, é uma palhaçada isso aqui. E de fato, isso aqui acaba perpetuando uma mentalidade com o nosso povo. Por que lá na quebrada, porque lá no dia a dia, aquele jovem, aquele adolescente, aquele sujeito acredita que vale a pena então o crime. Gente, pelo amor de Deus, estamos no Brasil. Não tem consequência. Não, aqui não vai ter punição não. Olha lá, olha quem está lá. Vai ter punição. E olha, vocês estão acompanhando aqui uma conversa entre dois conservadores que vão continuar defendendo o direito de qualquer progressista, por mais execrável que seja a sua opinião, de continuar falando. Até porque quanto mais eles falam, mais eles se revelam. Agora, não dá para aceitar e acatar, simplesmente calado, sermos taxados como extremistas por defendermos a nossa família. Exatamente. Isso não vai acontecer. E olha, esse foi o podcast Pode Ser Audax de hoje, e eu quero, antes de encerrar, pedir para o Matheus deixar um recado final sobre mentalidade, já que esse foi o nosso tema de hoje para vocês. O pensamento é a ignição da existência, é o ensaio da ação, e você é o que você pensa. Isso é forte, hein? A sua mentalidade é definida pelos seus ambientes, definida pelo seu comportamento, pela sua comunicação, pelas suas palavras. É uma coisa que eu gosto sempre de fazer um exemplo, que é o seguinte: o elemento principal de um omelete é o ovo, né? Sim. O omelete é a sua mentalidade. E o elemento principal são suas palavras. Suas palavras é como se fosse o ovo aqui, o elemento principal. Então, o que você fala define como você pensa. Isso aqui se retroalimenta. Agora, ninguém muda de mentalidade sem mudar de crença. Porque crença é aquilo que orienta a sua vida. São regras orientadoras da sua vida. De onde você veio, o que você experimentou. E as pessoas, Rodrigo, não decidem crer, ou elas não decidiram crer como elas creem. Pode perguntar para essas pessoas aí que nós falamos agora há pouco, que elas não decidiram crer no que elas creem. Elas foram programadas. Pessoas são programadas. Elas não escolhem acreditar nessas coisas. Sim. Então, veja, é preciso reprogramar. E por que nós estamos aqui no Pode Ser Audax? Para ajudar. Nós também não reprogramamos a mente de ninguém, mas podemos ajudar. Está aqui o Rodrigo, estou aqui para ajudar você a reprogramar sua mente, reprogramar sua vida, porque não existe vida transformada sem mente renovada. Então é o que eu quero deixar para você. Vá a lugares, ouça podcasts como esse aqui, conteúdos de valor que vão te ajudar a reprogramar a sua mente e, consequentemente, a sua vida, porque você é aquilo que você pensa. Bora multiplicar a mentalidade correta nesse país para a gente sair desse caminho de atraso que a gente está arrumando. Esse foi o Pode Ser Audax hoje.
o podcast dos Audaciosos, e não esqueçam, audácia pouco é bobagem. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve agora e ative o sino das notificações para mais conteúdos como esse. Um abraço, te espero no próximo. Show. Ai, mastiguei na entrada, mas...